Para a gente começar aqui, vamos abrir os trabalhos falando sobre o Thiago Maia. O Gabardo, até vou pedir para o Gabardo trazer aqui algumas informações, porque tem essa negociação em andamento com o Santos, Gabardo. E uma proposta que já foi feita pelo Inter, tem valores a serem negociados, para te trazer mais detalhes também. Pois é, Valéria, vamos lá, vamos explicar tudo direitinho, né? Ontem à noite surgiu uma informação de que o Thiago Maia nem viria para Porto Alegre e já se apresentaria ao Santos hoje. O Vaguinho ontem chegou a falar sobre isso também, né? Não, o Thiago Maia está aqui em Porto Alegre e hoje estará na reapresentação lá no CT do Parque Gigante. O Santos fez uma proposta para contratar o Thiago Maia e o Inter mandou, pela informação que eu recebi, por escrito, formalizado, documentado, o valor que o Inter quer para vender o Thiago Maia. O que o Inter colocou lá no documento? 4,5 milhões de euros é o valor que o Inter ainda tem que pagar ao Flamengo pela compra do Thiago Maia. É uma compra parcelada, tem uma parcela em atraso, então o Inter deseja, e colocou isso no documento, repassar o valor que o Inter tem que pagar ao Flamengo para o Santos. Então o Santos tem que assumir este valor de 4,5 milhões de euros. Além disso, o Inter está pedindo mais 2,5 milhões de euros para ele, Inter, para o Inter receber esta quantia à vista e de forma líquida, o que dá um total de 7 milhões de euros para vender o Thiago Maia para o Santos. 50% do passe, né? 50%. 25% Tá do Flamengo e 25% do Lille da França. Qual é a avaliação que o Inter faz? Esse é o preço de mercado hoje. Todas as negociações que o Inter está tentando e que outros clubes estão tentando estão nessa faixa de preço. Exatamente. O Tassiano, o próprio Santos está pagando 4,5 milhões de euros para o Bahia para comprar ele. O Bernabéu, o Inter está pagando 5 milhões e 500 mil euros. Né? Então, a avaliação do Inter é essa. O Inter não quer vender o jogador porque já vendeu o Gabriel Carvalho, já está com dinheiro importante para entrar. Então, se não chegar no valor que o Inter quer, a direção não pretende vender. Tem algumas coisas por trás dessa situação envolvendo o Thiago Maia, Valéria. O empresário é o mesmo que é o empresário do Vitão, tá? Juliano Bertolucci, que teve uma negociação frustrada na metade do ano. O Vitão recebeu uma proposta do Betis. Na última hora, o Betis não confirmou. O Vitão chegou a viajar para São Paulo. Ali, o intermediário, o empresário, perdeu dinheiro, porque ele ia receber a comissão dele, o negócio não foi feito, ele perdeu dinheiro. Então, agora ele quer fazer o negócio, tá? E ele arrumou um negócio para o jogador, que é o Santos. E pelo que eu sei, Gabardo, o Santos foi no jogador, foi no Flamengo. O Flamengo também já entrou em contato com o Lille da França, porque o Lille precisa assinar lá, né? E aceitar também essa negociação, já que tem um percentual. Só que quando chegou no Internacional, achando que ia ser fácil, o Inter disse não. É a dívida e mais 2,5 milhões. Então acho que há uma forçação por parte do empresário. O Léo trouxe uma informação ontem à noite, que é de que o Thiago Maia quer jogar no Inter, quer ficar no Inter. Bom, tomara que seja verdade. E tomara que o Thiago Maia repasse essa informação pro empresário dele. Porque o empresário está forçando o negócio. O Juliano Bertolucci está forçando esse negócio. E me parece, Gabardo, pelo que a informação que tu tem, a informação que eu tenho também, é de que o Inter fincou o pé. O Inter fincou o pé e não adianta o Santos vir aqui com uma... Não. Então a gente não consegue 2,5, nós vamos com 1,800. Não. O Inter deixou bem claro que é 2,5 milhões de euros. Agora tem outro lado, desculpa estender muito, que é o desejo do jogador. Se ele chegar hoje no Roger lá e disser assim, Roger, cara, eu quero ir para Santos. Aí cria-se um problema. Se o jogador não tiver com a cabeça aqui, o Roger não vai querer o jogador. E aí como é que fica? Aí a direção vai ter que ceder, vai ter que fazer negócio. Veja como foi importante a venda do Gabriel Carvalho, né? Se o Gabriel Carvalho não tivesse sido vendido, o Inter provavelmente não teria conseguido comprar o Bernabéu. E se o Santos chegasse aqui, olha, a gente paga a dívida aí do Flamengo e tem mais 1 milhão de euros. O Thiago Maia seria vendido. Então hoje o Inter tem poder pela venda que fez do Gabriel Carvalho para fazer o melhor negócio possível. O mesmo vale para a situação do Vitão, tá? No final de semana eu recebi a informação de que, se o Betis, por exemplo, quiser o Vitão, vai ter que chegar aqui com a mala de dinheiro, com valores diferentes, porque a realidade do Internacional mudou. Deixa eu te perguntar, Vaga, tu concorda com esse posicionamento do Inter, assim, de, olha, esse valor, só por esse valor eu vou negociar? Tu quer a permanência do Thiago Maia? Não, ou pelo valor deveria negociar? Eu quero o Thiago Maia com a cabeça no Inter.
Eu quero o Thiago Maia aqui focado com a camisa do Inter, jogando pelo Inter. Se o Thiago Maia, de alguma forma, sinalizar que, cara, eu quero ir para Santos, o Inter tem que arrumar um jeito. Por quê? O valor é bom. O Inter deixa de pagar 4,5 milhões de euros. É verdade que a negociação foi muito boa com o Flamengo. Se eu não me engano, são 8 prestações semestrais, ou seja, tem uma prestação atrasada, entrou dinheiro, agora o Inter acerta com o Flamengo, depois só vai pagar agora na metade do ano a segunda parcela. Agora, se o Thiago Maia estiver desfocado, aí não tem preço. E tem um assunto que preocupa o César, tá, minha gente? Porque é o seguinte, ontem nós tivemos uma entrevista do Paulo Pelaipe durante o Domingo Sport Show, e a informação de que o Marlon não vem. Inclusive, o Marcos Souza participou dessa entrevista, ele pode ajudar a trazer mais detalhes, mas confirmou que teve uma proposta, né? Uma proposta que foi feita pelo Grêmio, pelo lateral esquerdo, mas que há o projeto do Cruzeiro de contar com esse jogador para esta temporada de 2025, uma proposta até que foi considerada um valor um pouco abaixo, mas já é um nome para lateral esquerda descartado nesse momento, Marco. Pois é, era um nome que tinha até um certo encaminhamento em algum momento de dezembro com o Grêmio, mas essa situação ela não evoluiu e acho que muito dessa não evolução também passa por essa posição do Cruzeiro de agora. Porque hoje é 6 de janeiro, nenhum clube vai alterar o seu planejamento nesse momento da pré-temporada, né? Os clubes já estão começando a treinar, tu não pode abrir mão de um titular teu sem ter tido tempo de buscar uma reposição ou buscar um outro planejamento. A questão é que o Grêmio fez uma proposta de compra, né? O Pelaipe ontem nos explicou isso no Domingo Sport Show da Rádio Gaúcha. Ele comentou que o Grêmio fez uma proposta de compra pelo jogador, que era algo que o Cruzeiro tinha sinalizado que aceitaria conversar, mas o valor não agradou. E ele deixou claro que agora, nesse momento, não é mais uma questão de valor, é uma questão de posicionamento do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai abrir mão do Marlon. Outros clubes procuraram, ele citou o Red Bull Bragantino também como um dos interessados, e agora o Cruzeiro não vai abrir mão do jogador, o Grêmio vai ter que achar outra alternativa no mercado. O que eu acho sobre essa história, primeiro, quando um dirigente diz que o jogador não será vendido, de fato, é porque ele não quer vender, né? Já recusou a primeira proposta. Agora, se o clube que tem interesse, estou falando de maneira geral, assim, em tese, se o clube aumentar a proposta, subir a oferta, essa resistência a fazer a venda acaba, o jogador é vendido, desde que a proposta seja aumentada. O problema é que o Grêmio não vai subir a oferta. Até pode subir um pouquinho, mas não vai subir muito porque não tem condições financeiras para fazer isso. O Marco pode me ajudar. O orçamento total, né, para o ano inteiro, da janela de janeiro e fevereiro, da janela lá da metade do ano, de compras, de aquisição de jogadores do Grêmio para o ano inteiro é de 50 milhões de reais. O Grêmio está dando tiro errado, o Gabardo. Não é o primeiro tiro errado. Não sei se o Grêmio não está estudando outras possibilidades, mas o Grêmio foi tentar tirar do São Paulo por empréstimo o Arboleda. O Arboleda, que é zagueiro titular do São Paulo. Aí o Grêmio faz uma proposta que eu ouvi do Pelaipe ontem, na avaliação do Cruzeiro, baixa para contratar o lateral esquerdo titular do Cruzeiro. Acho que foi na casa de 1,5 milhão de euros por aí, né? Eu acho que é por aí, sim. Eu acho que o Grêmio tá dando tiro errado. Ou queimando cartucho, assim, ou perdendo tempo em contratações que são muito difíceis de fazer. O que eu ouvi foi que quando as conversas começaram em dezembro ainda, finalzinho de novembro, início de dezembro, a sinalização era de que uma proposta de 2 milhões de euros fecharia o negócio. Mas o Grêmio não se mexeu na época, esperou, teve conversas com o empresário do jogador e não avançou nessa situação. Eu recebi ontem uma informação de que o Santos aceitou pagar os 2 milhões e 500 mil euros, informação do Gabardo do final de semana. No domingo à noite o Gabardo trouxe essa informação de que o Inter mandou um documento para o Santos. Olha só, vocês querem o Thiago Maia? Tem que pagar os 2 milhões e 500 mil e se acertar com Flamengo e Lille. Então são duas exigências que o Internacional fez ao Santos. A reunião invadiu a noite desta segunda-feira e o Inter quer o comprovante de quitação da dívida com o Flamengo. Tá? O Santos precisa entrar em acordo com o Flamengo e o Flamengo tem que mandar um documento para o Inter dizendo está quitada essa dívida e, obviamente, o comprovante do Pix. 2 milhões e 500 mil euros à vista na conta do Sport Clube Internacional. Tem até uma informação do Vene Casagrande que o Inter teria aceitado 2 milhões de euros à vista e 500 mil euros 30 dias depois da assinatura do contrato. Tá? Então, é isso que deve acontecer.
O Inter não confirma o negócio ainda justamente porque existe ali uma cláusula que diz: o negócio será feito, obviamente, após o cumprimento das cláusulas, que são essas que eu acabei de colocar, dos pagamentos. Então, a tendência muito forte é que o Santos faça esse pagamento ao longo dos próximos dias e o Thiago Maia saia do Internacional. Mas tem uma outra informação, Gabardo, que o Flamengo aceita que o Santos assuma a dívida, mas exige garantias de pagamento classe A. Opa! Eu não sei exatamente o que é, Gabardo, mas eu imagino que seja garantias das garantias, né? Com o banco assinando ali que realmente haverá o pagamento. Bom, 3 questões sobre isso que o Vaguinha está trazendo de informação aqui. Primeiro, é o que a gente estava falando ontem, que negócio extraordinário para o Inter, né? O valor, primeiro, o Thiago Maia não jogou um futebol em 2024, embora ele tenha um currículo muito interessante para valer 7 milhões de euros. 4,5 da dívida do Inter com o Flamengo, 2,5 do que o Santos vai pagar para o Internacional. Então, um negócio fantástico. Aí juntam 2 coisas. Primeiro, a vontade extraordinária do Santos contratar o jogador e o fato do Inter, depois de ter vendido o Gabriel Carvalho, não ter a urgência de fazer uma nova venda. Por isso que o Inter pediu esse valor e está levando. Então, primeiro, se der certo, um super negócio para o Internacional. Como o Vaguinha falou, tem que esperar o anúncio oficial. Olha o exemplo do que teve do Grêmio com o Pedro Caixinha. O Grêmio acertou verbalmente com o Pedro Caixinha, mandou o contrato para ele assinar e ele não assinou. Começou a pedir, fazer várias exigências. O exemplo do Inter é o Vitão, que o Vitão chegou a viajar para São Paulo e o Betis não cumpriu. E aí não teve negócio. É verdade. O Santos, pela informação que o Wagner trouxe aqui, aceitou pagar o valor, 2 milhões e 500 mil euros. Mas esse dinheiro tem que entrar na conta. Enquanto não entrar na conta esse dinheiro, o negócio não está oficialmente feito. O jogador não vai viajar para Santos. E ainda tem a garantia, a quitação do Flamengo. Que o Inter exige isso. Que talvez aí me parece até uma situação um pouco mais complicada, porque essa dívida que o Inter tem com o Flamengo de 4 milhões e 500 mil euros é uma dívida parcelada a longo prazo. O Inter não deixou de pagar uma parcela, mas tem muita coisa para pagar pela frente. E o Santos certamente vai tentar com o Flamengo e com o Lille... Pagar parcelado, pagar será? Parcelado, né? Deixar o parcelamento que o Inter acertou com o Flamengo para o Santos acertar. Só que, é o que o Wagner falou, o Flamengo... E está muito certo, né? Está exigindo garantias bancárias, né? Para que dê o ok para essa transação. O Santos vai ter que correr atrás e até o final dessa semana vai ter que, primeiro, arranjar 2 milhões e 500 mil euros para depositar nessa semana na conta do Inter. Depois, arranjar as garantias bancárias, enfim, qualquer tipo de garantia para que o Flamengo e o Lille aceitem o parcelamento. Então tem toda essa burocracia que tem que ser vencida nessa semana para que aconteça o anúncio oficial. O Inter perde um titular importante, que é o Thiago Maia, se o Santos confirmar o pagamento, né? Que é o Thiago Maia. Falei Thiago Santos? Não, falei Thiago Maia e Santos. O Thiago Maia é um jogador que também é uma peça importante na engrenagem. É um jogador que teve altos e baixos, mas quando ele jogou bem, o time do Inter teve um rendimento acima do esperado. Porque ele é o jogador que fica ali como segundo volante, mas quando o Inter tem posse de bola, ele passa para a segunda linha e o esquema se transforma num 4-1-4-1 com 4 meias, porque o Thiago Maia tem essa qualidade. Não é fácil encontrar reposição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ronaldo que o Inter está trazendo, mas já antecipo aqui, não tem as mesmas características do Thiago Maia. Talvez o Roger precise um novo reforço ou apostar em um garoto que eu falei ontem aqui, que tá sendo muito elogiado nos bastidores, que é o Gustavo Santos, que me parece ter essa característica do camisa 8, né? Do jogador que ajuda na marcação, mas que faz a transição também. O negócio, Kelly, não dá para deixar passar. Se o Santos aceitar, o Santos já aceitou. Se o Santos confirmar, não dá para deixar passar. Vamos falar um pouquinho, então, de Gustavo Quinteiros e da apresentação dele. Ontem, o Grêmio apresentou de forma oficial o seu mais novo comandante. Ele que tem 59 anos, é argentino e agora, antes da gente começar os debates por aqui, vai falar um pouquinho, um trechinho, pela primeira vez como novo treinador tricolor, sobre a importância de poder contar com Vila Sante e Cristaldo nessa temporada. Roda aí. Sería fantástico que se queden. Sí, sería muy bueno que se queden. Son 2 jugadores en cada posición de los mejores. No sería fácil reemplazar a uno de ellos. Yo estuve hablando con Villasanti un poco, tratando de que
se quede contento con nosotros. No sé si sé bien. Yo creo que sí. Es un jugador muy importante y tuvo una muy buena temporada y yo creo que puede tener, como se lo dije a él, este año una temporada mejor para passar a Europa, não a outro equipe de acá. Muito bem, conversando com alguns gremistas, gente, eu percebo que tem uma esperança renovada, de fato, com a chegada desse novo comandante. É um treinador estrangeiro, algo que a gente não via no Grêmio há 20 anos, né? Eu quero saber o que ele já mostrou nessa primeira entrevista que pode confirmar essa esperança renovada do torcedor. Acho que foi uma manifestação até, assim, bastante tranquila do Quinteiros. Ele, inclusive, citou o Renato, disse que é difícil aí o peso de substituir o maior ídolo da história do clube, né? Que achei, assim, entendendo o contexto da parte dele já, né? E me chamou a atenção muito dele dizer que é um time competitivo, né? De querer fazer um time competitivo, como a torcida gosta de jogar, e aí me remete às declarações na apresentação do vice-futebol Alexandre Rossato, do diretor de futebol Guto Peixoto também, na situação de ter um Grêmio com cara de Grêmio, aquele, né, mais aguerrido, mais combativo também, né? Eu gostei da entrevista do Quinteiros ontem, acompanhei toda a entrevista, acho que não teria como esperar que ele falasse, eu vou jogar no 4-2-3-1, o Monsalve vai ser o meu titular, até porque ele está chegando, ele está conhecendo, mas de maneira geral teve muita coisa interessante. Ele falou muito do que ele quer, né, de um time intenso, jogando com intensidade, essa pode ser uma marca do Grêmio em 2025, né? Se o calendário, se a comissão técnica dele conseguir dar um bom suporte físico e superar as questões de calendário. Teve um outro ponto que eu achei muito interessante do que ele falou, que ele tem conversado com o Vila Sante e com o Cristaldo. Daqui a pouco a gente pode atualizar a situação desses dois jogadores que tem... O que o Vaguinho está mostrando aí? Pois é, eu queria entender o que estão mostrando aí. Deixa eu ver. Tá dizendo que é o Cacique Medina do Grêmio, é isso? Agora que eu reconheço. É chamada corneta. A charada O Cacique Medina, essa conversa eu já ouvi. É o mesmo caminho, veio do Vélez também, foi campeão lá. É o mesmo caminho de jogo de intensidade que vai marcar, que é a Europa, que não sei o quê. Vocês estão caindo no conto que nós já caímos. Tá feito o registro. Fisicamente ele é parecido, né? É parecido. O Medina mas o mais jovem. O Medina é mais jovem, né? Parecido mesmo. Não, o Medina é mais jovem. Aqui o Quinteiro pegou altitude em La Paz, né? Boliviano também. Tá. Jogou lá na seleção boliviana e tal. Mas aí... Mas dois bonitões, né? Aliás, hoje Beleza, tá sendo um destaque hoje aqui no programa, né? Veja bem. Bonitos, né? E substituir um homem bonito também. Também, claro. Quem? Renato Portaluppi, né? Ah, sim. Achei que tu tinha substituído. Não. Tu e o César Cidade Dias. O Quinteiro substitui um homem bonito também. O César 60 Dias. Mas aí ele falou, o Quinteiros, que tem conversado com o Vila Sante e com o Cristaldo. E sobre a possibilidade da permanência desses dois jogadores. São situações diferentes, do Vila Sante e do Cristaldo, que depois, mais pra frente, aí a gente pode explicar. Que tá dando uma dorzinha de cabeça lá no Grêmio que tá acontecendo, né? Mas foi um ponto importante da entrevista, porque o Quinteiros disse, eu tenho conversado com eles, citou especificamente o Vila Sante, para deixar eles confortáveis, para que eles fiquem felizes no Grêmio. E acho que, se der para ficar, ótimo, beleza. Principalmente o Vila Sante. Agora, se não der, é aquilo que a gente estava comentando antes. Se chegar uma proposta com um valor importante, o Grêmio está precisando, com a possibilidade de oferecer jogadores no negócio, talvez um lateral esquerdo, talvez um volante, que tem o Zé Rafael lá, que não deve ser aproveitado, pode ser um bom negócio. Mas, eu já trago a informação aqui, Kelly. Conta, a gente adora. Hoje, terça-feira, 10h26 da manhã, não tem proposta pelo Vila Sante. Palmeiras não apresentou nenhuma proposta ao Grêmio pelo Vila Sante, até agora. Então, essa é a situação de momento. Então, o recado que eu dou pra vocês é que a gente vai ter que acelerar. Agora a gente vai ter que respeitar o tempo, tá? Tocou a campainha, encerrou o tema, senão, cartõezinhos serão aplicados por aqui. Vou tomar o cartão, mas o Grêmio anunciou aqui oficialmente o João Lucas. Não. Olha então aí. Esse tema pode abrir o fio do João Lucas, vai ser o tema de agora por aqui. Por favor, Dado, traga informações pra gente. O Grêmio já publicou no site, ali, nos enviou no nosso grupo aqui. Confirmou o acerto, um contrato em definitivo por 3 anos. Então,
confirmou a informação aí que o João Lucas é o primeiro reforço do Grêmio, estará aí já na apresentação ao Grêmio para essa temporada 2025. Ele fez bons jogos contra o Inter, é um lateral direito que tem boa qualidade, base do Santos, jogador que é da base do Santos normalmente é bom de bola, tá? Ele é muito bom no apoio, fez bons jogos, era titular absoluto do time do Roger Machado, depois continuou no time, ele teve uma lesão, se eu não me engano. O Grêmio faz uma boa contratação, é bom lateral direito. Foram 7 assistências, se não me engano, no ano passado pelo Juventude. 7 de janeiro, está aí a primeira contratação do futebol do Rio Grande do Sul em 2025. Da dupla Grenal, pelo menos, né? É da dupla Grenal. Demorou, mas aconteceu, né? Demorou, mas aconteceu. Olha, não, acho que não é aquele jogador, assim, que a torcida estava imaginando, né? Mas chegou, tá aí. Bom, agora acho que a gente tem, a partir de agora, uma situação que vai ter que ser observada. Vamos ver o que o Quinteiros pensa sobre quem será o titular. O João Pedro, em tese, é o dono da posição, teve bons momentos em 2024, mas terminou o ano mal. Não terminou o ano jogando bem. E o João Lucas fez uma temporada legal, pelo que vocês falaram aqui. Eu acho que está estabelecida uma disputa. Tem o Igor Serrote, que aliás está convocado, né, para a seleção sub-20. Teve corte de última hora, ele já vai ficar fora até fevereiro. Mas tem aí uma disputa. Acho que tem uma pequena vantagem para o João Pedro em relação ao João Lucas. Mas é técnico novo, a gente não sabe muito bem o que ele pensa. Ele vai olhar os treinamentos e vai decidir. Vamos ver quem é que vai ser o titular da lateral direita do Grêmio. Pois é, o Grêmio está precisando ir muito de lateral esquerdo, mas quem chega primeiro é o lateral direito. O que esse jogador traz para o Grêmio que o Grêmio não tem, Dado? Eu acho que traz um pouco mais de intensidade mesmo, assim, em relação ao João Pedro, né? Um jogador que arrasta mais forte fisicamente. Acho que ele se destacou, assim, pelo Juventude, né? E bons cruzamentos. A gente tá vendo as assistências dele aí, ele tem feito bons cruzamentos. O Gabardo citou o Igor Serrote, só para fazer um parênteses. Acho que dos 4 gols no Grêmio da Copinha, ele deu assistência para 2 também. Primeiro de tudo, com o Thiago Maia e o Santos, que desistiu da negociação. Ele vai ficar por aqui, Vaguinha. Vão me chamar de maluco, né? Porque na minha coluna de terça-feira pela manhã, o título era Santos aceita condições do Inter e Thiago Maia está de saída do Internacional. E aí hoje os caras vão ler a minha coluna e tá aí, Thiago Maia fica. Eles vão me chamar de louco. O que aconteceu? De louco e de desinformado. Ou estão te enlouquecendo, né? Não, pode ser isso também. Isso aí já faz alguns dias, tá? Tá. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o Inter e o Santos estão negociando já há mais de 10 dias. E a negociação ela chegou num funil, onde o Inter fez as exigências para o negócio ser concretizado, que a gente já falou tanto aqui, né? Pagamento à vista dos 2,5 milhões de euros, mais o Santos assumindo a dívida que o Inter tem com o Flamengo. Acabou que, ao longo do dia de ontem, após reuniões ontem, Gabardo, Marco e Kelly, entre as direções, durante o dia, os departamentos jurídicos de Inter e Santos sentaram, colocaram as cláusulas no contrato e no final da tarde o presidente Marcelo Teixeira ordenou o departamento de futebol do Santos e o departamento jurídico a cancelarem a negociação. Foi isso que aconteceu. Será que ele fez o cálculo direitinho ali dos valores para entender bem? Então, o motivo... E quem ligou pro Inter foi o Paulo Brax, tá, Gabardo? Paulo Brax que trabalhou no Inter. O Santos não se assustou com a repercussão. Eu acho que sim, acho que pode ser um dos motivos, tá? Eu até conversei com pessoas do Inter sobre isso. Pode ser um dos motivos, mas o Inter também desconfia que o Santos não tinha o dinheiro. E que até o último momento achou que o Inter cederia em alguma coisa. Tá? Aceitaria uma proposta um pouquinho menor. Ou o parcelamento dos 2.500, tá? E tem até o Inter tem até uma informação de que o Santos foi na Federação Paulista para pegar um dinheiro antecipado. O fato é, o Paulo Brax ligou e não deu maiores explicações. Só disse, o Marcelo Teixeira pediu para cancelar, então não sai mais o negócio. Bom, imediatamente o Thiago Maia foi avisado, Roger e Thiago Maia foram avisados e, por enquanto, o Thiago Maia fica no Inter. Pode ser um recuo estratégico do Santos para daqui a pouco tentar barganhar alguma coisa com o Inter e tal. Não me parece o caso, tá? Pelas informações que eu tenho que vem de Santos. Não me parece o caso, o Santos parece ser bem definitivo e se é isso, o Inter não baixa. A expressão utilizada ontem de um dirigente do Inter para mim foi o seguinte, o Inter não reduz 1 centavo
e não muda nenhuma cláusula que estava ajustada. Tem uma informação que os empresários do Thiago Maia estão passando para repórteres, que é a seguinte, que o Flamengo exigiu garantias bancárias classe A. Inclusive a gente falou sobre isso ontem aqui. Não procede. Não procede. De acordo com o Inter, esse obstáculo já estava superado, houve uma reunião entre Flamengo, Inter e Santos e ficou acordado, houve um comum acordo ali entre as partes de que a garantia estava confirmada já e que isso não era empecilho para fechar o negócio. Gabardo, Só para fechar. Vai. O Inter fez questão de colocar todas as cláusulas direitinho antes de liberar o Thiago Maia para ele ir para Santos, para realizar exames, porque já teve um episódio, eu não vou citar o jogador porque pediram para eu não citar o jogador, mas já teve um episódio numa negociação com o Santos onde o Inter se acertou com o jogador, e é recente isso, tá? E o Santos, na última hora, preferiu fazer um negócio com outro clube. Então, tem um histórico já de relação ruim com o Santos e por isso o Inter deixou até o último momento para ver a assinatura do Santos e confirmar a negociação, algo que acabou não acontecendo. Marco Souza, que está aqui com a gente hoje ao vivo, ele soltou uma matéria em 0 hora contando que houve aí um contato do Grêmio com o Palmeiras sobre o Vila Sante ainda em dezembro. Traz mais detalhes para nós, Marco. Pois é, o Grêmio ficou sabendo dessas informações também do mesmo jeito que a gente. Começou a sair por canais de imprensa, principalmente pelaquela entrevista que o empresário do Vila Sante deu no Paraguai. E o que fez a direção do Grêmio foi consultar o Palmeiras se tinha, de fato, alguma proposta, alguma questão, alguma negociação que eles queriam abrir naquele momento. A resposta do Palmeiras foi que o alvo deles seria o Andrés Pereira e que, se essa negociação não avançasse, eles conversariam. Porque tem uma relação muito boa entre as direções. Durante o segundo semestre do ano passado, quando o Grêmio enfrentava muitas dificuldades de fazer a logística para fazer alguns jogos, porque o Grêmio tinha que sair de Porto Alegre em voos fretados. A Leila Pereira emprestou o avião para o Grêmio fazer alguns desses deslocamentos. E se criou uma conexão entre as direções, se criou um canal mais fácil. Tem também um profissional que os gremistas devem conhecer, devem relembrar, Cristiano Keller, foi CEO do Grêmio e hoje é CEO do Palmeiras, trabalha no Clube Paulista. Então tem canais de entrada nos dois clubes. E depois dessa conversa, o Grêmio entendeu que, naquele momento, de fato, não existia uma proposta do Palmeiras, tanto que tratou a questão também com o empresário do jogador. Ele também não trouxe uma proposta oficial. A manifestação é essa, que o Palmeiras teria interesse caso a negociação com o Andrés Pereira não avance. Tá, mas peraí, tá estranha essa comunicação aí, Marco. O Grêmio foi atrás para descobrir se tinha interesse do Palmeiras no Vidia Sante. Então o Grêmio tem algum interesse em fazer o negócio? Não, a questão era só saber se o Grêmio teria de fato uma negociação ou seria... Porque a questão com o Vila Sante é a seguinte... Opa, Vaguinha recebeu uma ligação, vai ter que sair. É a informação. Deixa eu acrescentar algumas informações sobre essa história do Vila Sante. Eu acho que fica claro que o Grêmio queria saber se teria que se preocupar ou não. E acho que ainda pode se preocupar. Hoje o Palmeiras está enviando a última proposta, já enviou pela questão do fuso horário, a última proposta para a Inglaterra, para o Fulham, é para tentar comprar o Andrés Pereira. E a proposta do Palmeiras é de 20 milhões de euros, além de mais 2 milhões de euros por bônus por metas atingidas. É uma proposta muito boa. Mas a gente está falando da Premier League, né? E o Fulham, como todos os clubes da Inglaterra, claro que não é um grande clube, mas tem um poder financeiro muito bom. Ainda não se sabe se o clube inglês vai aceitar a proposta do Palmeiras, que já tem um acordo encaminhado com o jogador, com o Andrés Pereira. Se o Fulham aceitar, e o Andrés Pereira, que é um jogador que tem histórico de seleção brasileira, é bom jogador, e se ele for para o Palmeiras, acabou a novela. O Vila Sante não terá proposta do Palmeiras. Agora, se hoje o Fulham recusar esta proposta do Palmeiras, 20 milhões de euros mais 2 milhões de euros por bônus e metas, aí sim poderá pintar uma proposta do Palmeiras para contratar o Vila Sante. Aguardemos também, né, se isso vai acontecer ou não. Agora, eu sei que já encerrou o nosso tempo aí sobre Vila Sante e Palmeiras e essa novela, mas eu vou abrir mais um espacinho, Gabardo, para tu falar do menino Niklas Eliasson. Por favor, que informações tu tem dele e do Grêmio que não desistiu desse jogador? Outra novela, Kelly. Mais uma novela demorada nessas negociações que temos no Rio Grande do Sul. O Grêmio está tentando contratar esse jogador desde dezembro.
Aliás, já tentou em outros momentos também, né? Mas especialmente ali na época do Natal, o Grêmio intensificou os contatos com uma proposta feita para o AEK da Grécia, que é o clube de detentor dos direitos do jogador. Só que o AEK pediu, a proposta do Grêmio, o Marco pode me ajudar, ficou ali em 800 mil euros pelo empréstimo e a opção de compra, em caso de metas atingidas, daria... Mais uns 4 milhões, 3,5. Seria, o que eu ouvi que o pacote seria por volta de 4 milhões e meio e 5 milhões de euros. E você entrevistou o empresário dele, o pessoal do staff dele, e ele quer vir muito jogar no Grêmio. O AEK está pedindo mais, quase o dobro disso aí, né? Só que tem uma negociação em andamento. Como esfriou no noticiário nos últimos dias, passou uma ideia, eu acho que o Grêmio está desistindo. O Grêmio não desistiu. Continua com uma negociação em andamento, vai subir um pouquinho o valor da oferta, vai esperar o AEK diminuir um pouquinho. O Grêmio continua tentando contratar esse jogador, que é o plano A. É a primeira alternativa para o lugar do Soteldo, que voltou para o Santos. De novo o Santos aí. Muito bem, mais uma vez o Santos aparecendo aqui nas discussões do Segue o Fio em relação à dupla Grenal. Vamos até a reapresentação do Grêmio, onde está o repórter Felipe Duarte. Onde você está, Felipe? E qual a situação por aí? Já terminou a reapresentação? O que está ocorrendo? O Grêmio já deu o start na temporada 2025. E, por favor, me atualiza sobre o Cuéllar. É certo que ele vem, Felipe? Bom dia. Bom dia, Rodrigo Oliveira, a todos os componentes da mesa, o pessoal que está nos ouvindo. Vamos começar por partes, né, pessoal? Terminou a cerimônia que aconteceu nessa manhã aqui no Hotel de Ville, na zona norte de Porto Alegre, e que marcou de forma oficial o pontapé inicial, a abertura da pré-temporada tricolor para 2025. E contou com a presença de 26 atletas, com membros da diretoria, sócios, conselheiros, torcida organizada, todo mundo aqui, nesse auditório onde eu estou nesse momento, inclusive com o banner ao fundo, né, com os patrocinadores, com o logo do Grêmio. 26 jogadores. Bom, primeiro discurso, Alexandre Rossato, novo vice-futebol do Grêmio, que tem conduziu a negociação de contratação do técnico Gustavo Quinteiros. Depois dele, o próprio treinador argentino, né, falando sobre a sua ideia de jogo, prometendo garra, muita briga, muita disputa. E, aliás, Gustavo Quinteiros bastante elogiado por aqui nos bastidores, conversando com com outra personagem do Grêmio, né? Relatam que, de fato, o argentino chegou e trabalha desde o início da manhã. Ele e a sua comissão técnica enclausurados no CT Luiz Carvalho, fazendo avaliação dos jogadores do plantel, dos jogadores que podem servir como reforços, enfim, em contato direto com a diretoria. Depois de Gustavo Quinteiros, falou o presidente Alberto Guerra. E aí o presidente Alberto Guerra até utilizou uma palavra muito usada no vocabulário argentino, no vocabulário espanhol, e utilizada automaticamente por Quinteiros: ilusionar. Segundo o presidente Alberto Guerra, esse ano é o ano de sonhar alto e colher frutos. Foi essa a explanação feita pelo presidente Alberto Guerra nessa cerimônia, que não teve entrevistas coletivas, né? A gente não fez perguntas aos dirigentes ou ao treinador, mas pôde visualizar essa cerimônia, essa apresentação oficial do elenco do Grêmio para esse início de temporada. E, pessoal, 26 jogadores estiveram por aqui. O Vilhaçante foi a grande ausência, né? A gente já trouxe essa informação mais cedo na Rádio Gaúcha, no site da Zero Hora. O vôlei paraguaio apresentou um quadro de conjuntivite ontem. E até fui buscar informação, será que tem alguma coisa a ver com a negociação do Palmeiras, o interesse do Palmeiras? E me disseram que não. De fato, o volante paraguaio se apresentou ontem no seu carro, no pátio do CT Luiz Carvalho, avaliado, examinado pelos médicos do Grêmio, que diagnosticaram o quadro de conjuntivite, imediatamente o liberaram para voltar para casa. Hoje ele se reapresentaria no CT Luiz Carvalho para ser examinado mais uma vez e, se não tivesse mais o quadro de inflamação, seria reintegrado, seria reincorporado. Como não está presente por aqui, entendo que ele ainda está se recuperando desse quadro viral. E duas caras novas, pessoal. Uma delas está aparecendo aí na nossa live, inclusive, o meio-campista Gabriel Silva. Não sei se vocês lembram dele, jogador de 22 anos, revelado nas categorias de base do Grêmio. Surgiu no elenco profissional naquela temporada de 22, primeiro no Campeonato Gaúcho, guindado pelo técnico Roger Machado, que hoje está no Inter, na época era técnico do Grêmio. Depois ele fez parte de alguns jogos na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, mas foi perdendo espaço de forma gradual no elenco. Acabou sendo emprestado ao Curitiba, à Inter de Limeira e, por último, ao Sampaio Corrêa. Foi devolvido desse empréstimo, está
aqui com o elenco, está participando da pré-temporada e vai ser avaliado pelo técnico Gustavo Quinteiros para saber se tem condições de ficar à disposição para essas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Ele tem contrato com o Grêmio até o final da temporada. E a outra cara nova foi João Lucas, lateral direito, que o Grêmio trouxe, destaque do Juventude no último Campeonato Brasileiro, que pertencia ao Santos. O Grêmio acabou fechando essa contratação numa composição, cedendo direitos econômicos de Tassiano, de Guilherme, para que o João Lucas estivesse aqui. E ele foi o único reforço até agora anunciado. Mas existe a expectativa, né, pessoal, de anúncios de 3 a 4 reforços até o início da competição, quem sabe, até o início do Campeonato Gaúcho, ou no decorrer dessas rodadas de abertura, rodadas iniciais. E uma dessas expectativas gira em torno do volante Cuéllar, ex-Flamengo, que atualmente está na Arábia Saudita, no Al-Shabaab. Valeu, Felipe Duarte. Segue com a gente para o nosso fio duplo, que vai debater a reapresentação do Grêmio e a questão envolvendo o Cuéllar. Importante dizer, pessoal, que para os argentinos esse verbo ilusionar, ele não significa a mesma coisa que a ilusão do português. No português, ilusão é, na maioria das vezes, uma coisa negativa. Parece que tu vai te frustrar depois. Para os argentinos, ilusionar, a tradução melhor seria assim: acreditar com confiança. Quando o Quinteiros diz que vai ilusionar o torcedor, quer dizer que ele está confiante e tem a crença de que o Grêmio vai sim ir bem. Agora, quer que eu note os gremistas muito curiosos sobre o Cuéllar? Pergunta pro Felipe Duarte a curiosidade que tu tem sobre o Cuéllar, Keck. Primeiro que eu tô ilusionada sobre essa possibilidade do Cuéllar, me animou demais. Ontem o Felipe chegou no sala de redação esbaforido para dar a informação de que o Grêmio tava ali, tá interessado, fez proposta por Cuéllar. Eu quero saber se tem alguma novidade, Felipe. Por favor, anima o torcedor gremista aí que ficou bastante animado ontem com essa possibilidade que, para mim, tá, Cuéllar, se vier o Grêmio, cai como uma luva no time e muda a expectativa do gremista para a temporada de 25. Tá perto essa negociação de fechar, Felipe? Que é que os dirigentes do Grêmio, né, muito cauteloso em comentar abertamente sobre o Cuéllar, porque, claro, nos bastidores a gente consegue colher algum outro depoimento, né? Existe a ideia de que o Cuéllar é aquele jogador que conserta meio campo, tem um acerto muito grande de passes, né? É um volante, pode jogar inclusive como um primeiro volante, tem desarmes também, mas é um grande passador. Assim ele ficou caracterizado na passagem pelo Flamengo, comandado pelo Jorge Jesus em 2019, no Al Hilal da Arábia Saudita também da mesma forma, e agora no Al-Shabaab. Existe, claro, um temor de que com o vazamento dessa informação, eu cheguei a ouvir inclusive de uma pessoa assim, olha, não era para ter vazado essa informação, a gente não vai oficializar enquanto ele não assinar contrato que possa ser oficializado como reforço, porque é uma negociação que ainda está em curso. Mas, de fato, é um jogador que empolga muito e o Grêmio fez contatos, fez uma proposta, apresentou uma proposta ao Cuéllar. Conta, esse otimismo da diretoria do Grêmio, né, conta com o apoio, com a vontade do atleta de retornar à América do Sul e aí de vestir a camisa do Grêmio, mas falta a liberação com o Al-Shabaab, o clube da Arábia Saudita. E aí fui buscar algumas informações conversando com jornalistas do país, né, do Oriente Médio, e também acessando sites, jornais de lá. O jornal Asharq Al-Awsat, eu não sei se é exatamente essa pronúncia, mas é um jornal da Arábia Saudita, com circulação inclusive na Europa para atender o público árabe que vive no continente europeu. E a informação publicada ainda no dia 2 de janeiro dava conta do seguinte, abre aspas, o Al-Shabaab está intensificando seus esforços para convencer o jogador colombiano Cuéllar a deixar o clube com uma oferta de um clube brasileiro. Não falava que clube era esse. O Fluminense e o Grêmio demonstraram interesse no jogador. Depois, outro momento do texto. O Al-Shabaab pode decidir continuar com Cuéllar e adiar a venda do seu contrato até o próximo verão, se não conseguir trazer uma opção adequada com um custo financeiro convincente para o clube. Então, qual é a ideia? E aí foi a informação que eu recebi. O Al-Shabaab trocou de treinador. Saiu o Vitor Pereira, ex-comandante do Corinthians, do Flamengo, foi para o Wolverhampton da Inglaterra. E na virada do ano foi anunciado o técnico turco Fatih Terim, que já fez, inclusive, uma partida. Nessa primeira partida, disputada na última segunda-feira, o Cuéllar foi para o banco de reservas. E a ideia desse treinador, do Fatih Terim, é indicar jogadores do seu agrado, da sua confiança. Um deles, o volante natural do Gabão, país africano, gabonês, portanto, Mário Lemina, que atua no Wolverhampton.
Esse atleta foi comandado por ele no Galatasaray da Turquia. E a ideia do treinador, portanto, é abrir uma vaga de estrangeiros, lá também tem limite de estrangeiros, 8 gringos por súmula, por partida, e com a saída do Cuéllar, o Al-Shabaab poderia colocar mais um estrangeiro à disposição do treinador. Então, essa é a negociação em curso. Bernabé é do Inter. Primeiro, Leonardo Oliveira, tem mais informações. Simon Biechini ontem trouxe o detalhe, né? De que fechou. Bernabé foi comprado pelo... cara, não. Fala pra eles. Fecha na cara do Vini Moura. Vai lá. Eles, olha a cara de satisfação do Vini Moura. Tá feliz, hein? Leonardo Oliveira. Sorim colorado. Eu vou pegar um café, porque esse é um dos assuntos mais hipócritas. Ah, é? Que eu já vi. Deixa eles falarem. Eu quero saber depois da opinião. Porque é um dos assuntos mais hipócritas que eu já vi na minha vida. Tá, depois então tu vem eu vou pegar um hipocrisia. café e depois eu vou dar minha opinião Parece que sobre tava essa... de férias, já Primeiro voltou ranzinza. vamos com a informação, a opinião do Vini Moura e depois a tese do CCD sobre a hipocrisia. A informação, Leonardo Oliveira, Bernabé do Inter. O Inter, usando parte do dinheiro do Gabriel Carvalho, efetiva a compra do Bernabé, 4,5 milhões de euros, mais 500 mil euros de metas estabelecidas no contrato. Foi um pouco abaixo do que estava estabelecido o Bernabé quando veio a multa. Lá atrás era 10 milhões. E o Inter foi, negociou, conseguiu baixar essa multa e está trazendo um jogador que foi muito importante para o Roger. Por que o Bernabé quis voltar para o Brasil? O Bernabé tem perspectiva, tem expectativa de ser lembrado para a seleção argentina jogando aqui na Liga Brasileira. Ele retomou a carreira dele, ele não estava jogando no Celtic, ele começou na reserva no Inter, retomou a carreira e ele está entusiasmado, o momento dele é bom. O crescimento dele foi muito grande com o Roger, principalmente na parte de marcação. Bernabé era um lateral muito ofensivo, tanto que jogava do meio para frente no Celtic. E aí com o Inter no Inter com o Roger, que é um lateral, ele ganhou mais conteúdo na marcação, mais noção de marcação. Ele está otimista e ele pensa, inclusive, em seleção, Vini. É uma grata surpresa da temporada do ano passado, o Bernabé. E aí, quando surgiu a informação do valor que custaria o Bernabé para o Inter, a primeira coisa que eu pontuei foi a seguinte: é caro, mas pode ser mais caro ainda tu chegar numa semifinal de Libertadores e o teu lateral, que tu pagou bem menos, entregar o jogo. Ele errar, ele não conseguir entregar uma partida de alto nível, porque ele naquele momento está limitado ou porque não é um lateral de qualidade. Ou seja, investimento é investimento. Senti uma magoinha aí. Não, é que um resquício, que depois a gente vai tratar disso aqui. É que o investimento ele tem que ser feito porque o barato sai caro. Não adianta eu querer comprar o pneu mais barato para o meu carro e querer viajar 500 quilômetros. Em algum momento vai dar alguma M, entendeu? Então tem que investir sim. Se tu quer uma viagem longa, tu tem que investir sim na gasolina, no pneu, na qualidade dos produtos que tu vai colocar no teu carro, senão tu não termina a viagem. Reta final do nosso debate sobre Bernabé, qual é a hipocrisia? Primeiro eu queria concordar com tudo que disse o Léo e com tudo que disse o Vini, porque realmente é um jogador, o Léo tem toda a razão e o Vini também, quando diz que é um jogador que cresceu internamente, é um dos nomes do time do Inter, uma das principais figuras do time do Roger. E o Vini pega muito bem. Às vezes tu contrata um jogador e tu acerta, é melhor gastar mais com ele do que tentar outro mais barato, mesmo que tu acredite que seja melhor, tá certo isso. Agora, e a hipocrisia tá aí. O Inter passou um mês dizendo que o clube não ia se solucionar se não vendesse as debêntures. Vendeu tudo isso e todo mundo comprou essa guerra. Todo mundo disse isso. Aí o Inter ganhou, curiosamente, praticamente o valor das debêntures. E a primeira coisa que fez foi usar 25% desse valor para comprar um jogador. Então, quando a gente cai nas narrativas, de que aquilo ali é uma coisa definitiva para a história do clube, porque se não baixar o juro vai ser impossível de viver. E aí entra um dinheiro, que é um dinheiro, vocês sabem disso, até meio fora da curva, porque se vendeu um cara de 16 anos de idade por 22 milhões de euros. Eu não sei se deu esse valor no 16. final. 16 variáveis. Pode pegar. Isso, então, mais ainda. Mais motivo me dá, porque é 30% do valor o Inter tá pagando no lateral esquerdo. E aí tu fica olhando e dizendo, e aí, gente? Mas o Bernabé não é à vista, César. E o Bernabé é investimento. O Bernabé tem 23 anos. O Bernabé é um jogador que se chegar... que seja investimento. Que se chegar na seleção... Se o Inter chegasse e aplicasse um valor desse no Borré,
Aplicou, né? Não, assim... Aplicou até mais. Aplica no Borré. Pega esse dinheiro na situação financeira que está e aplica no Borré. O Borré vai te dar retorno técnico. O Borré não vai te dar retorno financeiro. O Bernabé vai te dar retorno técnico e se ele mantiver uma curva de crescimento, a tendência é que tu consiga negociar ali na frente. Bom, enfim, se for para a seleção, talvez, mas eu não acredito muito nessas vendas de jogadores de 25 anos aqui mais. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, essas narrativas financeiras, elas muitas vezes entram dentro da nossa cabeça como algo que precisa acontecer. E a gente sempre vê uma tomada de decisão depois que não combina muito com a narrativa de um mês atrás. Não combina muito. Sempre lembrando, a opinião de vocês sobre o investimento, para mim, é boa e eu faria a contratação. Eu só estou fazendo um contraponto sobre o que o Inter vivia um mês atrás e o que vive hoje, que não combina. O assunto é tão bom que já pegou fogo, já estourou nosso chat e é só o primeiro tema. É só o primeiro assunto do Segue o Fio. Daqui a pouco a gente vai pro lado do Grêmio para ouvir informações sobre o Cuéllar, saber mais detalhes do interesse. Mas antes, sobre Bernabé, tem alguns comentários chegando no nosso chat que dizem o seguinte, muito relacionado à questão financeira, né? Comprar o Bernabé é uma coisa. Agora, se vai pagar, aí já é outra coisa, diz o Alan Bastos. O Eduardo Garcia diz que até gosta da ideia de manter o Bernabé, mas pagar tudo isso e ficar devendo é complicado. Manu Zorzo, quero ver pagar o Bernabé e vai nessa tem que mesma pagar. linha Sabe também. por quê? Se não pagar, vai parar na FIFA. Não é o Conselho Nacional de Resolução de Disputas. A Câmara Nacional de... O CNRD, da CBF, que é uma câmara de arbitragem. Lá senta os dois, eu te devo, vamos fazer um acordo. Não, lá é na FIFA, não pagou, meu amigo, transferban. E a melhor mensagem até agora é essa aqui, ó. A Mônica mandou o seguinte... O elenco mais forte de 2025 é o Segue o Fio. Aí, e é isso. Nós trabalhamos com 12 titulares, né? O pessoal tá acordando e vocês gritando. Gustavo Cuéllar no Grêmio. Daqui a pouco o Eduardo Moura vai atualizar essas informações, mas antes quero saber. Te agradou, César Sadias? Tu volta das férias, tu tá feliz com o Gustavo Cuéllar? Primeiro, eu tô muito satisfeito com algumas modificações do Grêmio, tá? E o Cuéllar, ele se enquadra nisso. O Grêmio, nos últimos anos, o Grêmio contratou jogadores óbvios. Jogadores médios do futebol brasileiro para composição de grupo. No ano passado, eu e o Léo, inclusive, discutimos. Teve um jogo do Grêmio que tinha um jogador da base entre os 22. Um da base entre os 22. Por quê? Porque era uma quantidade de jogador nota 6, né, que tu vai botando, custam caro e não funcionam. O Cuéllar é um jogador de ponta. Tá, tem 32 anos, tem que fazer uma análise de como ele tá, tem uma série de situações assim. Mas a gente sabe que é um jogador de seleção, de hierarquia, um jogador que pode e vai compor no meio-campo numa posição que o Grêmio não tem a característica. Eu tô muito satisfeito com isso. E principalmente porque o Grêmio tá gastando com titulares. O Grêmio não tá contratando o Reinaldo de novo, entendeu? O Grêmio não está fazendo uma grande aposta no Natan Pescador. O Grêmio não tem, nesse momento, aquela ideia do Gustavinho, entendeu? Não. Esse é jogador de hierarquia. Esse chega aqui, ninguém pergunta. Ninguém vai perguntar quem é ele no aeroporto, entendeu? Ninguém vai perguntar. Então, estou muito satisfeito com o Cuéllar e sei que é alto investimento, tá? Que o Grêmio abriu espaço. Deixa eu já chamar o Eduardo Moura para Eduardo Moura! Eu quero Eduardo até... Moura! Pega ele pela mão aí. Eu quero muito ouvir o Eduardo Moura, o Felipe. Porque o Cuéllar... Que agora nós vamos falar do Grêmio! Você Vamos falar do Grêmio! Te acalma, César, te acalma. Tu tem amarelo, tu te acalma. O Cuéllar é um cara que dá drible em muitos times aí, né? Calma aí. O Cezinha tem que tomar uma aguinha, né, cara? Dado. Acelerou. O Vini Moura falou agora uma frase, repete a tua frase. Não, que o Cuéllar é um cara que... Nos últimos anos tem dado drible em muitos clubes brasileiros. Inclusive o Inter, tu diz? Inclusive o Inter. Então, agora, Dado, e aí? Tem chance de drible ou tá tudo fichado, acertado, assinado? Muito obrigado. Cafezinho. Olha A só, informação... Sobre esse negócio do Inter, eu preciso dizer, tem uma coisa maravilhosa. O presidente do Inter tinha o WhatsApp dele, trocava um WhatsApp, vocês lembram desse episódio? O presidente do Internacional tinha o WhatsApp dele, continua tendo, ou ele trocou de telefone. Agora ele vai vir perder Grenal. Vamos lá, Eduardo Moura, seja bem-vindo ao Segue o Fio. Muito obrigado, um bom dia para todo mundo que nos acompanha. A informação que a gente tem, né, é que existe um termo já assinado, um documento assinado, né? Não pode ser pré-contrato, não pode ser contrato, porque o Cuéllar tem contrato lá na Arábia até 2026, né? Mas há um termo assinado entre Grêmio e Cuéllar.
encaminhando essa situação assim de aceite, né? Então por isso que se tem como muito bem acertada, amarrada essa situação, com a intenção também do Al-Shabaab lá de liberar o Cuéllar, né? De encerrar o contrato para abrir a vaga de estrangeiro. O Vini Moura falou sobre o drible em alguns clubes brasileiros. Quem tomou o drible dessa vez foi o Fluminense. Exatamente, e inclusive se irritou bastante. O Fluminense pegou o René, bom negócio. Ele tá provocativo. Voltou das férias. Voltou bem, né? Voltou das férias provocativo. O que ia dizer é que o Fluminense ficou muito irritado não com o Grêmio, mas com a postura do Cuéllar lá nas negociações. E aí tudo isso é também uma apuração em conjunto com o Rafael Zarco, com o Marcelo Neves, que é setorista do Fluminense, o Fluminense não sabia da conversa do Cuéllar com o Grêmio, e inclusive disse que o Grêmio também não tinha informação que o Cuéllar estava conversando com o Fluminense. E aí o Cuéllar pediu até sexta-feira passada, né, uma semana atrás, para o Fluminense dar uma segurada, esperar, e aí na segunda dessa semana assinou esse termo com o Grêmio. Então, estamos gastando muito. O salário, pela informação que eu tenho, é um bom salário. Mas ele reduz em relação ao que ele ganha na Arábia, né? Pelo que me falaram, o salário dele é muito alto. Muito alto, né? Acho que vai dar uma diminuída, mas enfim, é um salário desses bons do futebol brasileiro no cenário atual, né? É um salário alto. Ele esteve... É que assim, o que acontece? O Cuéllar, ele acerta com os clubes, mas ele tem que combinar não com os russos, com os árabes. Aí quando chega para combinar com os árabes é a dificuldade. O que tem neste momento? Tem, né, dado um gap, porque o Al-Shabaab trocou o técnico e aí tá reformulando o grupo. Né? E há um consenso, entrevistou inclusive um árabe que fala um português melhor do que nós, que diz que chega a um final de ciclo, ele percebe um final de ciclo. Então, o Grêmio chega, e o Fluminense chegou também, o Grêmio levou essa vantagem no momento certo, que não foi o momento de Corinthians e Inter. Para o Corinthians, o pacote todo seria em torno de 2 milhões. Conversei ontem com uma pessoa muito influente ali no Grêmio, do Círculo do Poder, e disse, não, esse cara a gente aposta muito alto, porque esse cara é fundamental. Esse cara tem uma característica. Você já tá empolgado. Esse jogador tem uma característica, esse cara é ruim. Ele voltou a lutar com todas as teses acumuladas. Esse jogador tem uma característica, ele fica muito tempo nos seus clubes. E isso é uma coisa muito positiva no futebol de hoje. Não, e ele tem uma característica que o Grêmio entende fundamental. Primeiro que é um jogador, como disse o César, de hierarquia. É um cara que chega e toma conta daquela... Ele domina a frente da área. Tá vindo o Iniesta. Tu não queria ele no Inter, então, Vini Moura. Peraí. Quando era com o Inter, ele era o Falcão colombiano. Agora tá vindo pro Grêmio, tá criticando. Deu uma machucadinha. Não, olha só. Sentiu. Meus pais me deram educação. Galvão. Eu vou esperar. César Galvão. Meus pais me deram educação. Eu vou esperar o Léo acabar. Eu tenho aqui. Eu não quero água. Eu não quero. Olha aqui, eu vou pedir danos aos tímpanos. Agora eu vou esperar o Léo acabar, mas depois eu vou trazer um ponto aqui, tá? Sobre esse senhor aqui. Não, e é sobre esse senhor aqui. César. Tu. César. Tu tá falando fora do microfone, aí não dá. Eu tô falando alto. O César tá empolgado. Vai rolar uma Então eu vou falar agora. Então. É a terceira temporada que eu divido microfones com esse senhor aqui. E a terceira que tu ama. Não, tá? Ano passado, o Inter começou a contratar Alário, Borré. Não, foi legal pra mim. Não, e tu chegou assim pra mim, ó. Ao vivo. Ao vivo. Estão comemorando contratação agora. É o meu caso. Se bem nos argumentos. É o que nos resta pros dois lados. É o que ficou nesse momento, né? É o que nos resta. Mas eu não guardo mágoa. Mas olha só, sobre o Cuéllar agora, informação. Tem jogo hoje, né? Do Al-Shabaab no Campeonato Saudita. Al-Shabaab contra o Al-Ahly de Jeddah. Curiosidade, Cuéllar versus Firmino. Mas a dúvida é saber se o Cuéllar vai jogar. Porque no único jogo da temporada do time dele, com o novo técnico, ele já foi reserva. Isso. Ele, nos últimos jogos de 24 ele foi titular e nesse de 25 ele já foi reserva. A apuração vai acontecendo, é meio viva, né? Então, quando a gente publicou a matéria, com a informação de que o Cuéllar teria esse compromisso e viria para Porto Alegre. Né? Aí depois a fonte nos atualizou. Não, tem o jogo da Copa do Rei, a semifinal lá. Em abril. Com data base para 31 de março, ainda vai ser marcada, né? A data correta. Né? O time do Benzema. Exato. Então. Mas aí nós vamos vir depois do Galchão. A pergunta, Dado, é a seguinte: pode inscrever
o novo jogador, porque ele quer um jogador gabanês, né? Isso. Gabonês. Mário Lemina, do Wolverhampton, treinado pelo Vitor Pereira, que era o técnico do Cuejar no Shabab. Foi treinado, o Fatih Terim treinou esse jogador na Turquia. Pode escrever para a semifinal, pode fazer troca na lista, porque esse é um ponto fundamental. Se ele puder trocar... O Léo tá querendo criar complexidades pro rapaz e pro Grêmio. Aí não! Ou ele vem... Não tem a menor ideia das regras da Copa do Rei da Arábia Saudita. É um ponto interessante, porque se puder escrever outro jogador, ele vem nessa janela. Exato. Se não, ele vem para junho. O Grêmio tá ciente disso, de que se ele não vier agora, ele vem em junho. O Grêmio quer o Cuejar. Mesmo que chegue em junho, né? Mesmo que chegue em junho, porque o Grêmio acha que esse é o cara que vai ser a liderança e, assim... É o cara que começa todas as jogadas. Eu só quero dizer para vocês que o César Sadia se auto-expulsou do programa. Ele acabou de sair do estúdio, sentou na redação. Ele fez esse favor pra nós. Pra tu ver como ele é um cara humilde. É que nas férias... O que esse cara tomou nas férias? Não, ele não tomou. É que ele não se medicou durante as férias. Ele voltou assim. Isso é abstinência do microfone. Não, e tu viu? Vocês viram o bronze que ele tá? É muito sol na cabeça. Muito sol na cabeça. Faltou protetor na caneca. Eu já vou antecipar então. Olha lá o César Sadia sentado na redação. Já que ele se auto-expulsou, tá aqui, ó. O vermelho que tu pediu, César Cidade Dias. Levantou e vai vir. Fica um tempo fora. Ele veio pra patifar. Ele tá feliz que o Pelotas voltou pra primeira divisão do Gauchão. Ele tá feliz com as contratações do Grêmio. Dado, não deixa os caras criar complexidade pro cara vir pro Grêmio. Nós estamos sem volante. Eu tô sem volante. Descobrimos que ele vem só em junho. O último volante foi o Dinho. Descobrimos que ele vem só em junho agora. Dado, tira o microfone dele, senão tu vai ser expulso também. Ih, rapaz, olha aí. Deu. Meio dura aqui. É a ordem, segue o fio de Felipe Duarte. Vamos pro próximo tema. Dado pode seguir por aqui, porque o César tá expulso. Eu só ia fazer o parênteses, é que as informações também que a gente tem é que ele é muito próximo do Borré. Já começou a conversar com o Borré para saber de Porto Alegre, de carro, moradia, onde ficar aqui, porque o assessor pessoal do Borré aqui em Porto Alegre trabalhou com o Cuejar no Rio de Janeiro, quando o Cuejar estava no Flamengo. Então também tem essa questão de já começar a ver questões burocráticas, logística em Porto Alegre. Tá, mas olha só, a informação ele é amigo do Borré, é óbvio, eles são colombianos. Não, e começaram no Deportivo Cali, no mesmo clube, no mesmo projeto. Aí olha como o sorriso do Vini Moura mudou e a percepção dele sobre o Cuejar é outra. Hermano. Acá é Inter. Estamos melhores. Deu, aí já era. Cuejar vai pro Inter, César. O Soares, quando veio pro Grêmio, o Depena era um cara de altíssimo nível, né? O Depena, que também é do Nacional, o Depena ligou pro Soares, cara, tá vindo, aqui funciona assim, tu quer que eu te ajude, melhores bairros, escola pros filhos. É comum isso. É os contatos, né? Digo isso pra dizer que o cara já tá se organizando pra a vida em Porto Alegre. O Rocher, quando veio também. Exato. Se o César estivesse numa cidade, por exemplo, e o Vini fosse pra lá, o Vini ia ligar pro César. Eu? Nossa, como é que é a cidade aí? Eu sou obrigado a estar com ele aqui nesse programa. Se fora isso, eu não falaria. Dado, obrigado. Eu que agradeço. Seguimos apurando, tu tem meu contato, eu tenho trocando só chamar. A gente aqui, sempre lembrando que a gente trabalhou, Felipe Duarte, eu e César no Final Esportes juntos. Não, na verdade, nós éramos assalariados do César. Exatamente. Bons tempos. Não, recebíamos. Só não espalha.